Você começou a notar que sua visão de perto deu uma mudada, não enxergava as coisas como antigamente. Não está tão velho assim, então vem comigo que eu vou te falar sobre a hipermetropia. Bem-vindo, sou eu, Jorge, o seu oftalmologista aqui no YouTube, sempre dando dicas legais para você sobre essa saúde ocular. Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha e ativa os sininhos para as notificações, que ajuda muito no ranqueamento do canal. Então você já deve ter ouvido falar sobre o termo hipermetropia. Então o que é a hipermetropia? Então hoje os 3 graus mais comuns que ouvimos falar é a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. Então vou pegar aqui o meu olhinho para me dar uma ajuda nesse esquema agora sobre diferentes tipos de graus. A luz, ela vem do infinito, passa sobre a córnea, cristalino e por fim ela fica sobre a retina. Quando a imagem é formada antes, miopia. Quando ela é formada depois, hipermetropia. E quando ela chega de formas diferentes sobre a retina formando um círculo, nós chamamos de astigmatismo. O que é importante saber sobre a hipermetropia? A hipermetropia, ela difere um pouco da miopia, daquela forma que nós aprendemos lá atrás na escola. Lá na escola nós aprendemos que quem é míope não enxerga para longe e quem é hipermétrope não enxerga para perto. Na verdade, não é exatamente dessa forma, só se considerarmos quando o paciente tem uma alta hipermetropia. Então, hipermetropia, quando o paciente ele é um baixo hipermétrope, a musculatura consegue acomodar e você consegue ter relativamente uma boa visão. A hipermetropia é a formação da imagem depois da retina. E o músculo, principalmente quando somos mais jovens, ele consegue acomodar e você ter uma boa visão. Porém, existem níveis de hipermetropia. Quanto maior o grau da hipermetropia, maior vai se tornando a dificuldade. Principalmente para perto, e quando a hipermetropia vai aumentando a partir de 4 ou 5 graus, o paciente ele vai tendo dificuldade para longe. A hipermetropia ela está, na maior parte das vezes, associada à anatomia do olho. Então, são olhos que são pequenos. Nós chamamos de comprimento axial pequeno, ou seja, do pequenininho. O comprimento dele ele é bem menor do que o normal. A hipermetropia geralmente se manifesta dos 2 aos 5 anos, mas a musculatura ela ainda tem a capacidade de acomodar. Então o paciente ele vai envelhecendo e quando ele chega por volta dos 9 aos 12 anos, que é a puberdade, e tem o estirão do crescimento, o olho ele vai crescendo. Então quem é hipermétrope deixa de ser hipermétrope. Outra informação importante é o tamanho do olho. Quando você olha por fora, você vai dizer, nossa, esse paciente ele tem um olho, tem uma córnea, tem um tamanho de globo ocular pequeno. Existe a diferença do comprimento axial, que é você olhando o olho por frente. E esse comprimento que é o determinante da hipermetropia. Uma curiosidade é sobre o tipo de óculos que o hipermétrope usa, principalmente os auto-hipermétropes. Antigamente, quando se fazia a cirurgia da catarata, tirava-se a lente, o cristalino dentro do olho e o paciente tinha que usar aqueles óculos bem grossos, de elevada hipermetropia. E o que acontecia com os olhos? Ficavam aqueles olhos grandes, gigantes, igual aqueles desenhos japoneses. Então, quais são os principais sintomas? Dores de cabeça, náusea, dificuldade de concentração, dificuldade em focar os objetos, ardor e sensação de peso em volta dos olhos. Então, como que eu identifico a hipermetropia? Então, primeiro de tudo, passar com o seu oftalmologista. Consulta oftalmológica é o mais importante. E através de um exame de óculos com a refratometria, que é o exame de refração, você consegue detectar esse tipo de grau. O segredo não é só você passar por exame de refração ou pelo autorrefrator. Porque detectar o grau é fácil, mas saber o quanto você tem que passar é mais difícil. Vai depender da idade e do esforço da visão. Quais são as necessidades do paciente? Por exemplo, hoje eu atendi um paciente que ele era TI, tecnologia de informática, e tinha um grau de hipermetropia de 2,5. Passa, não passa, qual grau você acaba prescrevendo para esse paciente, vai depender das necessidades, do tempo em frente ao computador e quais sintomas o paciente está apresentando, que é o mais importante. Uma outra curiosidade, e depois dos 40 anos? Eu tenho um grau positivo de hipermetropia. Fiquei hipermétrope depois dos 40?
Parcialmente. Depois dos 40 você tem a presbiopia, que é a dificuldade de focar os objetos para perto. Então mesmo se teu grau for 0, que já é muito difícil, número 0, você vai ter dificuldade pela fraqueza muscular ou dificuldade em acomodar os objetos para perto, que o grau utilizado é o mesmo grau da hipermetropia, que é o grau positivo, só que recebe um novo nome, a presbiopia. Nas crianças, vocês já devem ter notado aquelas crianças, principalmente aqueles vídeos que o pessoal viraliza muito, usando aqueles óculos de silicone ou de borracha. Meu filho precisa usar, não precisa, vai depender muito do tipo de grau que ele tem. Até 3 graus, 3 graus e meio, dependendo da criança, se ela tiver um estrabismo associado ou não, ela não necessita de óculos, porque ela já consegue focar bem os objetos. Só que existem alguns casos que você tem uma diferença muito importante entre um olho e o outro. E essa diferença você pode gerar o principal problema que nós tememos, que é a ambliopia, ou olho preguiçoso, que você também já deve ter ouvido falar sobre ele. Por isso que sempre no início é importante passar com o oftalmologista e qualquer grau excedente que possa ultrapassar a força muscular ou a necessidade visual do paciente, ele deve ser prescrito. O que seria muito importante para os pais detectarem quando a criança tiver uma hipermetropia? Esse é um teste muito simples que eu peço para todos realizarem, é o teste do objeto. Então, com algum brinquedo ou com algum objeto, colocar a uma média distância para longe e para perto. Porque se tiver dificuldade em ver o objeto para longe, ou para alcançar, ou por algum tipo de limitação, você já pode ter uma ideia se vai ser míope ou não. Intermediário a distância para perto, se vai ter dificuldade ou não consegue alcançar o objeto, hipermétrope. E o principal teste que eu gosto é o teste monocular. Então, sempre fazer a fantasia do pirata, ou estar utilizando uma das mãos e cobrir um dos olhos. Geralmente, quando a criança não enxerga de um dos olhos, ela fica desesperada. Então, ocluir um olho, ocluir um outro. E dessa forma você já consegue detectar se um olho é diferente do outro. Dependendo do tipo de grau de hipermetropia, você pode ter um pouquinho da perda da visão da profundidade. Isso é mais facilmente detectado no míope. Por isso que o míope e dirigir de noite sem óculos é uma péssima ideia. Só que o hipermétrope, se ele tiver um nível muito elevado, ele pode ter perda da estereopsia. O que é estereopsia? Você já deve ter ido no cinema e colocado aqueles óculos 3D, que os dois olhos trabalhando juntos, eles dão aquela noção de profundidade. Quando o personagem principal ou quando uma animação vem em direção a você. E quando você tem uma alta hipermetropia ou uma alta miopia, você perde essa noção de profundidade. E qual que é o tipo de correção? Hoje a correção para hipermetropia utilizamos lentes corretivas convergentes, que vão focar a imagem na retina. Mas Jorge, eu tenho um grau muito elevado, qual que é o melhor tipo de cirurgia para mim? Então, quando o paciente é míope, é mais fácil você corrigir com a cirurgia refrativa. Por quê? Você consegue, nesse tipo de caso, fazer laser até 9, 10 graus, dependendo da espessura da córnea. Quando o paciente tem hipermetropia, não é tão fácil assim. Você geralmente não passa de 4,5 graus a 5 graus. Por quê? Quando você faz o laser, que é a cirurgia refrativa, você geralmente faz na periferia. E você fazendo muito laser na periferia, dependendo da hipermetropia, você pode simular uma córnea mais bicuda, que é muito parecida com o do ceratocone. Então, esse paciente não pode passar de 4,5 graus a 5 graus. Mas é muito importante sempre passar no oftalmologista para ter essas informações de uma forma mais concretas. Então, Jorge, dá uma solução para mim. Eu não quero usar óculos o resto da minha vida. É claro que existem vários tipos de terapias que você pode fazer com o hipermétrope. Uma delas é a lente de contato, tanto a gelatinosa, quanto a rígida, quanto a escleral. E por fim, o paciente hoje ter um pouquinho mais de paciência e esperar lá na frente quando for fazer a cirurgia de catarata, depois aí dos 40 anos. Porque dentro do olho podemos colocar uma lente que é muito similar ao grau dele e estar corrigindo tanto o grau de longe quanto o grau de perto. Como funciona então a vida útil do hipermétrope? Então, o paciente geralmente ele nasce hipermétrope,
Quando chega por volta da puberdade, com esse tirão de crescimento, a hipermetropia diminui bastante. Depois, por volta dos 18, 19 anos, diminui mais um pouco. Ele fica estável com a hipermetropia até os 40 anos. E aí, com os 40 anos, com a fraqueza muscular, com a presbiopia, o grau que já estava ali, mas que o músculo ele conseguia acomodar, que ele dava conta do trabalho, vem aparecer. Então o paciente ele já tinha esse grau, mas o músculo ele conseguia acomodar. E aí ele volta a aparecer até os 60 anos, tanto para longe quanto para perto. Semana que vem teremos novidades, vamos falar só sobre presbiopia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha, ativa o sininho para as notificações. Se você também quiser acompanhar nas outras redes sociais, siga lá no Instagram e no Facebook, vou estar deixando o link aqui embaixo. Um grande beijo do tio Jorge.